I find many people who can't understand why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. You like that? Let's all sing it then. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with... A man comes and he has a great gift. No matter if he belongs to our denomination or another denomination, don't judge him by what denomination he come from, how he dresses, but what you want to see is what he's trying to do with that gift, what purpose he has. Agora, se um homem vem e tem um grande dom, independente se ele pertence à nossa denominação ou a outra denominação, não o julguem pela denominação da qual ele vem, como se veste, mas o que vocês vão querer ver é o que ele está tentando fazer com aquele dom. Que propósito ele tem? If he's trying to take his influence and build himself a great name out of it, I'd have discernment of spirit enough to know that's wrong. Se está tentando usar sua influência e formar para si um grande nome com isso, eu teria discernimento de espírito suficiente para saber que está errado. No matter how great a teacher he is, how powerful he is, how intellectual he is, or how his gift operates, if he isn't trying to achieve something for the benefit of the body of Christ, your own spiritual discernment would tell you that that's wrong. Não importa quão grande professor ele seja, quão poderoso seja, quão intelectual seja, ou como seu dom opere, se não está tentando realizar algo em benefício do corpo de Cristo, seu próprio discernimento espiritual lhes diria que isso está errado. No matter how accurate, how perfect, how it is, it's wrong if it isn't used for the body of Jesus Christ. Não importa quão exato, quão perfeito, como seja, está errado se não é usado para o corpo de Jesus Cristo. To achieve something. Maybe he's got a great gift that he could draw people together with a great intellectual or a spiritual power, that he could draw people together, and maybe he's trying to take that gift and make himself famous so that he'll have a big name, so that other brethren will look up to him as some big person. Then that's wrong. Para realizar algo, talvez ele tenha um grande dom que possa atrair as pessoas com um grande poder intelectual ou espiritual, que possa atrair as pessoas. E talvez esteja tentando usar esse dom e se tornar famoso, de modo que tenha um grande nome, de modo que outros irmãos olhem para ele como uma pessoa importante. Então, isso está errado. Maybe he's trying to edify a certain thing here that he wants everybody else to get out of the picture and let him and his group be the picture. That's still wrong. See? Talvez ele esteja tentando engrandecer determinada coisa aqui que queira que todos os demais saiam de cena e deixem que ele e seu grupo sejam a cena. Isso ainda está errado, vejam. But if he has a gift of God and he's trying to edify the body of Christ, then I don't care what he belongs to. You're not discerning the man, you're discerning the spirit, the life that's in the man, and that's what God told us to do. Mas se ele tem um dom de Deus e está tentando edificar o corpo de Cristo, então não me importa a que ele pertença. Você não está discernindo o homem, está discernindo o espírito, a vida que está no homem. E foi isso que Deus nos disse para fazer. Not one time was we ever commissioned to discern the man's group.
But we was constrained and commanded by God to discern the Spirit in the man. What he's trying to do, what the Spirit in his life is trying to lead him to. Nenhuma vez fomos comissionados a discernir o grupo do homem, mas fomos constrangidos e ordenados por Deus a discernir o espírito do homem, o que ele está tentando fazer, a que o espírito em sua vida está tentando conduzi-lo. And then if we can find out that he's trying to lead the people, not to break them up, but to bring them together, and to bring the church of the living God, not all to one denomination, but to an understanding, a fellowship, a unity of spirit. E então, se pudermos constatar que ele está tentando conduzir as pessoas, não dispersá-las, mas juntá-las, e trazer a igreja do Deus vivo, não todos a uma denominação, mas a um entendimento, um companheirismo, uma unidade de espírito. Then, if he is former rain or latter rain or whatever it is, his spirit and his purpose is right. Então, se ele é da chuva temporã, ou da chuva serôdia, ou o que quer que seja, seu espírito e seu propósito estão certos. And the spirit that's in him, no matter what move he belongs to, the spirit that's in him is trying to point the people to Calvary, away from himself or away from anything else, but his only achievement he has is to point them to Calvary. E o espírito que está nele, não importa a que movimento pertença, o espírito que está nele está tentando encaminhar as pessoas para o Calvário, para longe de si, ou para longe de qualquer outra coisa, mas o único êxito para ele é encaminhá-las para o Calvário. He doesn't care whether he's even known or not. He doesn't care whether it's even his own movement, which is fine. See? It's good. If he is a Methodist or a Presbyterian or a Roman Catholic or whatever he wants to be by denomination. Ele nem mesmo se importa se é conhecido ou não. Ele nem mesmo se importa se seu próprio movimento, o que está ótimo, vejam, é bom se ele é metodista, ou presbiteriano, ou católico romano, ou o que queira ser quanto à denominação. But what is he trying to do? The purpose of his heart that he's trying to get. Then you can see what's in the man's life. Whether his motives is for his denomination, whether it's for his self, whether it's for worldly fame. Mas o que ele está tentando fazer, o propósito do seu coração que está tentando alcançar, então você pode ver o que está na vida do homem. Se seus motivos são pela sua denominação, se são para si mesmo, se são por fama mundana. Whether it's for big names to say, I predicted that, come just exactly to pass. Now you see, that's wrong right there to begin with. Se são por grandes nomes para dizer, eu predisse isso e aconteceu exatamente. Agora, você vê que está errado aí mesmo para começar. But if he's trying to use what God's given him as a teacher, as a prophet, as a seer, a New Testament prophet is a preacher. We all know that. Just any minister that's a preacher is a prophet, a New Testament prophet. Mas se ele está tentando usar o que Deus lhe deu como professor, como profeta, como vidente, um profeta do Novo Testamento é um pregador. Todos sabemos disso. Simplesmente qualquer ministro que seja um pregador é um profeta do Novo Testamento. If he's prophesying, preaching, not to try to edify himself to make a big name, or to edify his organization, which he should be in an organization. Here I am without one, but yet preaching you should be. That's right. Se está profetizando, pregando, não para tentar engrandecer a si mesmo, para formar um grande nome, ou engrandecer sua organização, sendo que ele deveria estar em uma organização. Aqui estou eu sem uma, todavia, pregando você deveria estar. Isso mesmo.
Every man ought to have a church home. You ought to have a place, not just to float about from pillar to post, but have somewhere that you go to church and you call it your church, somewhere you pay your tithes, and somewhere that you help support the cause. Todo homem deve ter uma igreja onde frequenta. Você deve ter um lugar, não ficar vagando para lá e para cá, mas ter um lugar onde frequenta e chama de sua igreja. Algum lugar onde você paga seu dízimo e algum lugar onde você ajuda a apoiar a causa. Take your choice. But then don't never disfellowship the other man because he don't belong with your group. See, discern his spirit and see if he's got the same purpose and heart, then you got fellowship one with another. Faça a sua escolha, mas então nunca exclua do companheirismo o outro homem pelo fato de não pertencer ao seu grupo, está vendo? Discirna seu espírito e veja se ele tem o mesmo propósito no coração. Então tenha um companheirismo um com o outro. You're working for one great cause. That's the cause of Christ. I think that is absolutely true. Vocês estão trabalhando para uma grande causa, que é a causa de Cristo. Penso que isso é com certeza verdade. Now, if we will notice the motives and objectives of the Old Testament prophets, them men had one objective, and that was Jesus Christ. They had one thing, that their whole theme of the Old Testament was built around the coming Messiah. Agora, se notarmos os motivos e objetivos dos profetas do Antigo Testamento, aqueles homens tinham um objetivo, que era Jesus Cristo. Eles tinham uma única coisa em torno da qual todo o seu tema do Antigo Testamento estava baseado: o Messias vindouro. They did not go out and do things just for money or for fame. They had one thing: they were anointed with the Spirit of God, and they predicted the coming Messiah. Eles não saíam fazendo coisas só por dinheiro ou por fama. Eles tinham uma única coisa. Estavam ungidos com o Espírito de Deus e prediziam o Messias vindouro. And those men were so anointed with the Spirit until they sometimes acted like the Spirit that was within them. They spoke seemingly of themselves. Watch how the Spirit of God made that man act. E aqueles homens estavam tão ungidos com o Espírito que às vezes agiam como o Espírito que estava neles. Aparentemente, falavam de si mesmos. Observem como o Espírito de Deus fazia aqueles homens agirem. We'll take, for instance, Moses, the great prophet. How that man had no selfish objectives at all. He could have been the king of Egypt. He could have had the world under his feet. Vamos tomar, por exemplo, Moisés, o grande profeta. Como aquele homem não tinha objetivos egoístas em absoluto. Ele poderia ter sido o rei do Egito. Ele poderia ter tido o mundo debaixo dos seus pés. But because that he was a prophet at heart, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer the persecution and the trials of Christ, esteeming the treasures of heaven greater treasures than them of Egypt. Mas, porque era profeta de coração, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes sofrer a perseguição e as provações de Cristo, tendo por maiores tesouros os tesouros do céu do que os do Egito. He forsook and denied himself of the worldly fame, of the luxury and the things that life offers. He had to look beyond that. See, he could have been that. Ele deixou e rejeitou a fama mundana, o luxo e as coisas que a vida oferece.
Ele teve de olhar para além daquilo. Vejam, ele poderia ter sido isso. Just take the minister today. If he has the baptism of the Holy Spirit, and he knows that if he preaches that word, it's going to cut his fame down. It's going to put him in a little bitty church somewhere, or maybe out on the street. But he knows that something in his heart is burning. He sees the coming of the Lord. He doesn't care whether that he has a big church or a little church. Somente considerem o ministro hoje. Se ele tem o batismo do Espírito Santo e sabe que se pregar essa palavra, isso vai derrubar sua fama, vai colocá-lo em uma pequenina igreja em algum lugar, ou talvez na rua, mas ele sabe que algo em seu coração está ardendo. Ele vê a vinda do Senhor. Ele não se importa se tem uma igreja grande ou uma igreja pequena. He doesn't care whether he has today's food or not no food. He doesn't care whether he has good clothes or doesn't have good clothes. He's only mindful of one thing, and that's the very life within him crying out. Ele não se importa se tem comida para hoje ou não tem comida. Ele não se importa se tem roupas boas ou não tem roupas boas. Ele só está atento a uma coisa, que é a própria vida dentro dele clamando. He's trying to achieve something for the glory of God. And that man, in doing so, will act the very life of the Spirit that's in him. Do you follow me? He'll act it out. Ele está tentando realizar algo para a glória de Deus. E esse homem, ao fazer isso, representará a própria vida do Espírito que está nele. Estão me acompanhando? Ele a representará. Look at Moses. When it come to a time that he displayed all his life was the Spirit of Christ. For Christ was in him. Christ was in Moses by measure. Vejam, Moisés, quando chegou a um tempo em que expôs toda a sua vida, era o Espírito de Cristo, pois Cristo estava nele. Cristo estava em Moisés por medida. Now, if we notice, he was born in the time of persecution. The children was killed to try to get him, just exactly like they did Jesus. Agora, se notarmos, ele nasceu no tempo da perseguição. As crianças foram mortas para tentarem pegá-lo, exatamente como fizeram com Jesus. And we find out that when it come to a place that the children of Israel had disobeyed in such a way, until God was angry with them. And he said to Moses, "Step aside, and I'll destroy the whole group of them. And I'll take of you and raise up another generation." E verificamos que, quando ele chegou ao ponto em que os filhos de Israel haviam desobedecido de tal forma que Deus estava irado com eles, e ele disse a Moisés, "Põe-te de lado e destruirei todo o grupo deles. E tomarei a ti e levantarei outra geração." Moses threw himself in the path of God's judgment and said, "Take me before you take them." In other words, before you can get them, you'll have to come over me. Moisés lançou-se na frente do juízo de Deus e disse, "Tira-me antes de tirá-los." Em outras palavras, antes que possas pegá-los, terás que passar por cima de mim. That's exactly what Jesus Christ did. When God would have wiped the whole face of the earth off with these sinners, you and I. But Christ threw himself in the path. God could not do it. He couldn't come over his own son. Foi exatamente isso o que Jesus Cristo fez. Quando Deus teria arrasado toda a face da terra com esses pecadores, vocês e eu, mas Cristo lançou-se na frente. Deus não podia passar, ele não podia passar por cima de seu próprio filho. And when God seen that spirit in Moses hanging in the judgment like a cross there, you can't come to him. You'll have to take me first.
See the Spirit of God in Moses? E quando Deus viu esse espírito em Moisés, pendurado no juízo como uma cruz lá, tu não podes chegar a eles, terás de tomar-me primeiro. Estão vendo o Espírito de Deus em Moisés? When he could have been king of Egypt, when he could have had every luxury in the world to be popular, when he could have been the great king of the world at that time. Quando ele poderia ter sido o rei do Egito, quando poderia ter tido todo o luxo do mundo, ser popular, quando poderia ter sido o grande rei do mundo daquela época. But he chose to suffer the persecutions and the affliction, for he esteemed the reproach of Christ greater treasures than that of Egypt. Mas ele escolheu sofrer as perseguições e a aflição, pois teve por maiores tesouros o vitupério de Cristo do que os do Egito. See, he threw himself in a way. Why? It was God in Moses did that. The normal thinking intellectual man would never do that. He would take the easy road. Vejam, ele se lançou na frente. Por quê? Foi Deus em Moisés que fez isso. O homem intelectual de pensamento normal nunca faria isso. Ele tomaria o caminho fácil. So no matter how much a fanatic Moses seemed to be, he was trying, you see, he was a true prophet of God because he was trying to achieve something for the kingdom of God. Portanto, não importa quão fanático Moisés parecesse ser, ele estava tentando... Vejam, ele era um verdadeiro profeta de Deus, porque estava tentando realizar algo para o reino de Deus. Now, with his great gift of prophecy, he might have been a wise man, could have stood up in Egypt and said, now wait, I'll prophesy so-and-so. I'll say so-and-so, and as with his prophecy. But he'd have been world famous. But that wasn't in his heart. It couldn't be in his heart. Agora, com seu grande dom de profecia, ele poderia ter sido um sábio. Poderia ter se levantado no Egito, agora esperem, vou profetizar assim e tal. Vou dizer assim e tal. É assim com sua profecia. Mas ele teria sido mundialmente famoso. Mas isso não estava em seu coração. Não podia estar em seu coração. So if you see a person with a great gift trying to do something to glorify themselves, your own discernment of the Spirit tells you that's wrong. But Moses was trying to achieve something for the glory of God. Portanto, se você vir uma pessoa com um grande dom tentando fazer algo para glorificar a si mesma, seu próprio discernimento do Espírito lhe diz que isso está errado. Mas Moisés estava tentando realizar algo para a glória de Deus. No matter how bad it was, how evil it looked, how much it was talked about, the Spirit in Moses directed him straight to the line of duty. The Spirit in him. Não importava quão ruim fosse, quão mal parecesse, ou quanto se falasse a respeito, o Espírito em Moisés o dirigia direto a cumprir o dever. O Espírito nele. Look at Joseph. Joseph was, when he was born, he was loved of the Father and hated by his brethren. Perfect type of Christ. And he was a blood brother to them, the same father. Vejam José. José foi, quando nasceu, ele foi amado pelo pai e odiado pelos irmãos, num tipo perfeito de Cristo. E ele era irmão de sangue deles, o mesmo pai. But the reason his brethren hated him was without a cause. Because God had made him a prophet, spiritual, a seer. And they hated him for that very purpose. But Joseph could not help it because God had made him that way. Mas o motivo de seus irmãos o odiarem sem causa foi porque Deus o tinha feito um profeta espiritual, um vidente. E eles o odiaram exatamente por causa desse propósito. Mas José não podia evitar, porque Deus o tinha feito daquela maneira.
And watch the Spirit of God in Joseph. Watch what he did. He even acted the part of Christ. He was hated of his brethren, loved of his father, because of the Spirit made the difference. E observem o Espírito de Deus em José. Observem o que ele fez. Ele até mesmo desempenhou o papel de Cristo. Ele foi odiado pelos irmãos, amado pelo Pai, porque o Espírito fez a diferença. He was a spiritual man. He saw visions. He interpreted dreams. He did not do it for his own glory. He did it because there was something in him, the Spirit of God. Ele era um homem espiritual. Ele tinha visões, interpretava sonhos. Ele não o fazia para sua própria glória. Ele fazia porque havia algo nele, o Espírito de Deus. He wouldn't have went out there by his own self and have been thrown into a ditch and have his poor old father to grieve all those years. Sold for nearly 30 pieces of silver. Taken up from the ditch and became the right-hand man of Pharaoh, the king of earth at that time. Ele não teria ido lá por conta própria e sido jogado numa cova, e feito o coitado do velho pai se lamentar todos aqueles anos, vendido por quase 30 moedas de prata, tirado da cova e se tornado o braço direito de Faraó, o rei da terra naquela época. And in his prison house there was a butler and a baker, and one was lost and the other was saved by his prediction in the prison house. E em seu cárcere havia um copeiro e um padeiro, e um se perdeu e o outro se salvou por sua predição no cárcere. And the father gave Joseph a coat of many colors, the rainbow, a covenant. E notaram que Jesus, quando veio, foi amado pelo Pai. E o Pai deu a José uma túnica de muitas cores, o arco-íris, uma aliança. And the Father God gave His Son Jesus the covenant. And then the Jewish brother hated him without a cause. E Deus Pai deu a seu filho Jesus a aliança. E então o irmão judeu odiou-o sem causa. He had no reason to hate him. He was spiritual and he was God's Word made manifest. He come to do the will of the Father. He come to fulfill the Scriptures. He came to bring them peace. But they misunderstood him and hated him without a cause. Ele não tinha motivo para odiá-lo. Ele era espiritual e era a palavra de Deus manifestada. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Veio para cumprir as Escrituras. Ele veio para lhes trazer paz, mas eles o entenderam mal e odiaram-no sem causa. They didn't stop to try to see what he was trying to achieve. They just judged him because he didn't agree with them. Eles não pararam para tentar ver o que ele estava tentando realizar. Eles simplesmente o julgaram porque ele não concordava com eles. He makes himself so and so. He makes himself God. He was God. God was in him. Eles fizeram, ele se faz tal e tal. Ele se faz Deus. Ele era Deus. Deus estava nele. The Bible said God was in Christ, manifesting Himself to the world. He was the God of glory, manifesting the glory of God. A Bíblia disse que Deus estava em Cristo, manifestando-se ao mundo. Ele era o Deus da glória, manifestando a glória de Deus. One of them, hallelujah, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them, one of them.
gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.